Bom dia, queridos, graça e paz, né? Estamos aqui com mais um estudo, né? Hoje começa a Era das Igrejas, é o que os estudiosos chamam. No capítulo 2, né, de Apocalipse, começa a Era das Igrejas, que são cartas destinadas às 7 igrejas, como nós falamos no vídeo anterior, que João escreve, né, para os anjos dessas igrejas. Quem são os anjos? São os líderes, aqueles que governam a igreja aqui na terra, né? Pastores, padres, né? Aquela autoridade eclesiástica. Amém? Então, assim, queridos, não é um estudo aprofundado, né? Até porque eu não sou mestre, né? Mas eu estou estudando, estou tentando trazer pelo menos uma reflexão para nós através por meio desse livro, quer dizer, Apocalipse, né? Porque assim, eu já li esse livro todo já, mas eu nunca parei assim para estudar especificamente o contexto das igrejas, né? E esses dias eu tenho sentido essa direção no meu coração de estudar. E por isso estou aqui compartilhando com vocês aqui no meu canal. Eu quero deixar registrado esses estudos, porque eu sei que vai abençoar vidas, né? Então eu não vou me deter mais, vamos continuar aqui. Então, a primeira igreja chama-se Éfeso, né? Que João escreve. E João diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ou seja, Jesus fala para João escrever ao anjo da igreja em Éfeso, a autoridade, né? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Então, as cartas, elas têm uma estrutura. Primeiro tem a saudação de Jesus, né? E ele se apresenta às igrejas, de quem é, ou seja, o emissor da carta, né? Temos Jesus, ele elogia, né? Tem a exortação, na carta tem uma exortação, uma crítica, né? E por último, Jesus ele fala da promessa. Então as cartas elas têm todas as cartas elas têm essa estrutura. Então a igreja de Éfeso era uma igreja poderosa, né? Ela era localizada na cidade de Éfeso, onde a população era muito idólatra. Então havia muita idolatria em Éfeso, né? E nós sabemos que o Império Romano governava nesse tempo, né? E nós sabemos que existiam os judeus e existiam os cristãos. Os judeus eles não acreditavam em Jesus e os cristãos eram aqueles que criam em Jesus como Messias. Então, nessa época, os cristãos eram muito perseguidos. Eles não podiam cultuar ao Senhor Jesus, porque se eles fossem pegos, eles eram mortos. Amém? E quem incitava tudo isso eram os judeus. Então, os judeus, eles incitavam os romanos para perseguir os cristãos, porque eles inventavam mentiras, dizendo que os cristãos diziam que o imperador, né, que não iam se curvar ao imperador, né, e na verdade eles não se curvavam mesmo, né, se fosse obrigado a negar Jesus e se curvar ao imperador, é claro, e os cristãos, os verdadeiros, é claro que eles não iriam fazer isso, por isso acabavam sendo mortos, né. Então, nessa cidade, na cidade de Éfeso, havia localizado, né, o templo da deusa Diana, né, que era uma deusa lá que eles adoravam. E os cristãos e os judeus, eles conviviam com o paganismo. Os judeus, eles eram livres para praticar suas práticas, né? Mas os cristãos eram perseguidos, né, nessa cidade. Na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Como eu já expliquei o que são as 7 estrelas no vídeo passado, depois você pode assistir. E anda no meio dos castiçais, ou seja, candeeiros de ouro, ou seja, o Jesus ele se move no meio da sua igreja, ele conhece todas as nossas obras, ele conhece a intenção do nosso coração. Então Jesus ele sabe de tudo, né? Nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Então, essa apresentação que Jesus faz para essa igreja, né, significa que ele quer assegurar aos crentes de Éfeso
que ele tem todo o controle da igreja nas mãos. Ele dirige seus líderes e conhece suas necessidades. Ele caminha no meio do seu povo. Então, nós devemos confiar que o Senhor está no controle. Ele diz aqui, ó, eu tenho na mão direita, mão direita significa autoridade, controle, poder, as 7 estrelas, né? E ando no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as igrejas, significa as igrejas. Então, o que é que ele diz para a igreja de Éfeso? Ele diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, aqui nós vemos um elogio a essa igreja que Jesus faz, que eles eram íntegros na palavra, eles tinham o zelo, o cuidado da palavra, eles tinham cuidado de ver se aquele ministro ou se verdadeiramente vivia a palavra. Ele aqui diz que eles colocavam à prova, né, esses apóstolos, e descobriam, né, que eles estavam mentindo, que eram mentirosos, né? E aqui diz, e ele continua dizendo: e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não se cansaste. Então aqui ele diz, né, que essa igreja, os membros, né, eles trabalhavam mesmo para o Senhor, faziam obras para o Senhor, viviam servindo, né, cuidando das coisas do Senhor, e eles não têm cansado. Mas ele diz aqui, ele faz uma crítica a essa igreja. Ele diz: tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que isso quer dizer? Essa palavra amor vem do amor ágape, né? Vem, que algumas Bíblias colocam caridade. Então aqui ele estava dizendo que esses crentes estavam trabalhando, mas eles estavam frios, não tinham mais aquele fervor, né, pelo Senhor, aquela devoção do início. E aqui ele continua dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então aqui ele dá, aqui o Senhor ele diz o que fazer, né? Ou seja, se arrepender. Lembra de onde você caiu, lembra o que aconteceu, para que você estivesse nesse estado de frieza, de sem fogo, sem o fogo do Espírito, né? Só aquela coisa mecânica. Lembra disso e se arrepende e volta às primeiras práticas, ou seja, a devoção, o amor apaixonado por Jesus, pela obra, né? E não viver naquela coisa de obrigação, de religiosidade. Amém? Aí ele diz: quando não, quer dizer, se eles não se arrependessem, né, e não se arrependesse e voltasse às mesmas práticas, o Senhor disse assim: brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ou seja, o Senhor Jesus ia tirar a autoridade daquela igreja. Ou seja, aquela igreja não iria passar a ser destruída. Tirar o seu castiçal do seu lugar. O que é o castiçal? É a própria igreja, né, do seu lugar. Ou seja, o Senhor Jesus ia fazer com que aquela igreja não existisse mais, né? Porque eles não estavam obedecendo a ele, não estavam arrependidos. Ele diz aqui: se não te arrependeres, tu tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ele diz aqui que essa igreja não tem tolerado a obra dos nicolaítas, que eram crentes que pervertiam o evangelho. Não, eram crenças que pervertiam a palavra, né? Era tipo heresias. Esses nicolaítas, eles pregavam heresias. Então, o Senhor aborrecia esses nicolaítas e essa igreja também. Então, aqui é mais um elogio, né? Que ele dá uma crítica e um elogio. E ele termina essa carta, né? O Senhor Jesus, através do apóstolo João, termina essa carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão significa para a gente ter atenção, para a gente realmente pegar essa palavra e praticar. Amém? E ele diz, aqui é a promessa que ele dá na carta, a promessa aos crentes de Éfeso: ao que vencer,
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Então, essa expressão árvore da vida, você lembra lá do paraíso, né? Que tinha lá a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela trazia a eternidade. Você lembra que Deus, né, que o Senhor tirou o homem do jardim para que ele não comesse essa árvore e se tornasse imortal, ou seja, não tivesse mais a morte física porque ele estava no pecado, né? Então, se ele não morresse mais, ele ia permanecer no pecado para sempre, toda a eternidade. Então, a árvore da vida representa a eternidade do homem. Então, ele está dizendo aqui que quem vencer, né, quem for fiel, né, quem praticar a palavra e amar ao Senhor de todo o seu coração, nessa igreja aqui, que é específica para essa igreja, nós vamos dizer que cada igreja tem algo específico, né, para essa igreja. O Senhor fala palavras específicas, né? Ele dará de comer da árvore da vida, ou seja, a eternidade, a vida eterna, que está no meio do paraíso de Deus, né? Quando fala assim paraíso, fala nos céus, aonde o Senhor está. Amém. Então, no próximo capítulo, no próximo vídeo, eu quero falar sobre a igreja de Esmirna. Amém? Nós vamos entrar numa grande jornada, queridos, porque o livro de Apocalipse é longo, mas eu vou cumprir a instrução que o Senhor me deu, né, de fazer esse estudo. E vocês não sabem o quanto eu estou sendo abençoada. Eu estou sendo muito abençoada, né? Porque quando a gente se deleita na palavra, né, a gente é muito abençoado, sabe? Eu estou tão feliz com esse estudo, tão feliz, e eu quero abençoar vidas, e eu sei que eu também estou sendo abençoada. Amém? Então, queridos, antes de você desligar esse vídeo, eu peço para você curtir e compartilhar, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e comece a sugerir para outras pessoas, né? Então, é importante que as pessoas conheçam essa palavra, amém? Então, essas instruções para a igreja de Éfeso servem para nós hoje, né? Para que nós não percamos o nosso primeiro amor, ou seja, para que nós não percamos o amor pelo Senhor, né? Porque a gente pode servir sem amor, né? Como nós vimos aqui nos crentes de Éfeso, eles serviam, mas não tinham o amor. Eles serviam mais por obrigação, para cumprir um ritual, né? Eles não tinham o amor, a devoção. Mas eu quero dizer para você que quem ama é impossível não servir, né? É necessário a gente servir na igreja, mas com o coração alinhado, com o coração correto, amém? Diante de Deus. Então, um abraço para você, fica na paz do Senhor.